Tem o pessoal chegando aqui. Ah, que você fez? É. Bom dia, pessoal. Estou abrindo uma live aqui para dividir com vocês uma palestra muito especial que está sendo feita hoje aqui no Espaço Holístico Colibri, em Vassouras, em parceria com a Ana, uma querida, que sempre fortalece as parcerias, as reuniões positivas, né? Então eu estou abrindo aqui uma live para vocês poderem participar junto com a gente, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho com palestras e também conhecer o espaço lindo aqui da Ana, tá? Então quem estiver chegando é muito bem-vindo. É uma palestra sobre saúde mental. Nós vamos falar sobre quando você não está preparada, não prepara a sua mente, né? Não conduz a sua mente para você cuidar da sua saúde mental, o seu corpo adoece. Então é uma palestra que eu já tive o prazer de apresentar num outro evento e eu trouxe para cá hoje para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Deixa eu esperar aqui, deixa eu mandar convite pro pessoal. Deixa eu mandar. Legal isso, né? A minha filha, quando tinha uma loja online, menina, a gente ficava, mãe, hoje eu vou fazer uma live, né, vendendo as coisas. Então a gente já separava toda a organização, né? E na hora que correr, menina, a gente pensa que não, mas dá só um tem que anotar tudo que tá vendendo, o outro pega o telefone, o outro passa para ela, porque ela não pode sair desse circuito, né? Olha, que no final a gente ficava suando em bico, Deus me livre. Mas era bem legal. Isso aí eu acho que a gente vai, é a nossa ferramenta do futuro. A sala de aula não vai se cuidar isso. A Ana já está aqui, já entrou, já apareceu aqui. Ó. Ah, a gente teve que estar entrando também. Tá. Vamos lá, vou esperar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, para pegar a palestra no começo. Oi, Suzy, bom dia! Amor da minha vida, saudade de você. Obrigada pela força de sempre, tá? Sabe que eu te amo muito, né? Gente, vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar aqui com as nossas convidadas e para vocês que estão também aqui acompanhando, como é importante a gente falar de saúde mental, falar de cuidados das nossas emoções, né? É um cuidado diário. Se não for assim, a gente não consegue dar conta de tanta coisa que acontece, né? Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, depois você só abaixa aqui um pouquinho, Ana, o seu, para não replicar aqui. Tirar o som. Quem tá chegando aqui. Saião, Gabriela Saião. Gabriela Saião. Dá um recreio. Isso. Bom, gente, vou começar aqui a palestra. Meu nome é Gilmara Rocha. Eu sou psicanalista, né? Atuo como terapeuta, mas também sou formada em gestão de recursos humanos, sou palestrante. Já fiz um trabalho aqui de atendimento presencial no espaço da Ana, onde nós estamos hoje. É um espaço lindo, extremamente aconchegante, cheio de energia boa. Ela atua aqui também com várias ferramentas de acessibilidade aos cuidados com a saúde mental. Depois ela vai falar um pouquinho no final sobre o espaço dela, que eu acho muito valoroso vocês conhecerem. Fica no centro de Vassouras. Ela tem as salas aqui na qual ela também subloca o espaço. É muito válido para quem às vezes está começando e precisa de um espaço, não pode ainda arcar com uma despesa, né? Um compromisso mensal com o espaço. Então é muito legal. E vamos lá começar com a nossa palestra. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês terem um bom retorno. Bom, meninas, me apresentar brevemente para vocês, né? Eu sou especialista em gestão de pessoas, já trabalho com treinamentos há muito tempo, sou pós-graduada em saúde mental, agora estou fazendo uma MBA em treinamento também, gestão estratégica. Tenho experiência, sou psicanalista, sou também parte da Associação Brasileira de Consultores.
Isso aqui é um pouquinho só de mim, assim, brevemente, né? E eu gosto de relatar a importância desse quadro aqui, porque eu falo que isso aqui tem um tipo de 5 anos para cá, eu faço 50 esse ano, né? Então, o quanto foi importante para mim descer de tiroleiro aos 40 e poucos anos pela primeira vez na vida. Era um grande sonho. Deixa eu desligar aqui. Porque, às vezes, o que vai acontecendo? A gente vai criando os filhos, vivendo, tendo as responsabilidades. Seja bem-vindo, Gabriel, Bel. E aí a gente vai deixando muitas coisas para depois, né? Ontem a gente fez uma live com uma mentora de mães que auxilia as mães a como educarem seus filhos e também manter a saúde mental, né? Porque não é fácil você educar crianças e você ainda ter saúde mental para cuidar de você, entender qual é o seu momento, qual é o seu espaço, quando você tem importância nesse cenário da vida, que não é só se doar para as pessoas, né? Para o marido, para os filhos, para os parentes. Então, acho bacana esse cenário aqui da minha história, que eu fui fazer balé com 45 anos, era um sonho de criança, eu só me com 45 anos de idade. E o Patins. E o Patins, o Patins, ele tem uma energia tão bacana, que eu conheci uma pessoa muito especial, depois se ela estiver vendo a live, a Celiana, que eu estava andando de Patins, eu fui andar sozinha, porque uma outra amiga não podia andar, e aí essa moça, a Celiana, passou por mim e falou assim: nossa, eu fiquei tão animada em você andando de patins, acho que eu vou dar um pulinho na minha casa e buscar o meu. Você me espera? Eu falei, me espero. E aí a gente começou a andar de patins, depois começamos a conversar, ela é psicóloga, tem um grupo, já me colocou no grupo dela com a história de recomeços, falando da vida dela também, de várias mulheres maravilhosas. Quer dizer, a energia boa do esporte, da prática do patins me trouxe isso. Aqui um pouco da minha experiência profissional. Eu fiz capacitação na Botafogo também por 2 anos seguidos. As minhas palestras de inteligência emocional, fiz com várias das mulheres do Vale. Aqui em escolas também eu faço trabalho de palestra. Eu vou voltar nesse lugar aqui sexta-feira. Estão me chamando pela 3ª vez lá, eu sou muito grata pelo carinho. Né? Eles disseram que esses jovens aqui, alguns que estavam ali passando por uma crise de ansiedade, de identidade, de depressão, gostaram tanto desse contato comigo, da simplicidade da gente falar do assunto, que melhoraram, responderam bem a esse momento de estarmos aí falando sobre saúde mental. Então eu estou voltando para lá sexta-feira. E essa palestra, se não cuidar da mente, o corpo adoece. Por que eu resolvi trazer essa palestra? Porque ela fala exatamente na prática como o nosso corpo funciona. Ontem eu estava vendo alguns vídeos também, que eu sempre fico me informando, e falando sobre como hoje a neurociência indica muito para a gente, fala muito sobre os processos bioquímicos e como a gente pode ativar, né, de forma química para que o seu corpo reaja melhor à saúde mental, né? A gente tem vários neurotransmissores que são capazes de trazer a gente o bem-estar, a felicidade, o ânimo para fazer as coisas. Então vamos falar um pouquinho disso. Onde mora a mente, né? No córtex pré-frontal do cérebro, onde fica a maior parte dos neurônios, que formam as áreas de associação que integram aí novas partes. E a gente tem hoje os neurônios que cada vez mais se reconectam, e já é um estudo sobre até contra o Alzheimer, né? Que quanto mais você lê e você estuda, existem novas conexões sendo formadas com os neurônios. E a partir dessas novas conexões, desses novos caminhos que os neurônios buscam através do seu estudo, da sua busca por conhecimento, você retarda aí o processo de doenças como Alzheimer, que vai trazer o esquecimento, né? Que vai fazer com que você perca essa identidade mental. O córtex frontal é a região do cérebro envolvida no comportamento cognitivo. Essa parte é extremamente importante no nosso desenvolvimento das emoções, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho com o pessoal. Minha tia Jusceia entrou. Prazer, tia. Luiz, Bel, Gabriel, sejam muito bem-vindos. Depois a Ana vai falar um pouquinho com vocês e as meninas que estão aqui também. E essa região do cérebro, ela é responsável pela personalidade, pela tomada de decisões. Então é uma área extremamente importante para que a gente esteja atento aos cuidados com ela, né? A mente e o cérebro. A palavra mente, que pode ser traduzida como pensar, conhecer, entender, significa medir,
É uma pessoa que pensa e tem consciência, mede e pondera suas ideias. Essa é a intenção principal, né? Que a gente permita que o cérebro faça a sua função mais importante, que é ser um mediador do que nós sentimos e do que nós pensamos, né? A gente tem aqui a parte física, vou pular um pouquinho essa parte aqui. As pessoas realizam atividades diárias que podem causar deterioração neural e, portanto, a deterioração cognitiva. Ações como beber, fumar, não comer nem dormir bem ou estresse fazem com que essas células cerebrais se deteriorem mais rapidamente, né? Então a gente tem aqui células ativas, elas recebem mais quantidade de sangue, têm mais conexões com outras células cerebrais, produzem mais substâncias de manutenção e estimulam a migração das células benéficas do tronco cerebral. O que é importante a gente ter a saúde mental para a gente continuar fazendo essa alimentação saudável, né? Através da interação entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal e outras áreas cerebrais do nosso cérebro, atribui significado emocional através dos estímulos que a gente oferece ao nosso cérebro e as informações que nós damos ao que nós queremos conduzir, né? Porque nós temos a escolha e o poder de conduzir o nosso cérebro de acordo com as nossas emoções. O que leva a pessoa a ter pensamentos negativos? É muito comum os pensamentos negativos surgirem em um momento de estagnação da vida, né? Nossa tolerância às frustrações, decepções com as emoções. E é extremamente importante a gente ter esse cuidado com as nossas emoções e com a saúde mental, justamente por isso, para que a gente possa condicionar as emoções sempre da melhor forma, a ponto de que a gente possa entender o que está acontecendo e entender o que é bom e o que é ruim e como nós vamos fazer para cuidar daquilo que não está bom, né? Sinais que mostram exaustão mental. Você não tem motivação para nada, você se irrita muito facilmente, você não consegue dormir direito, você fica muito ansioso toda hora, pequenas coisas te incomodam, você não consegue se concentrar, né? São sinais, assim, bem específicos de coisas que acontecem no dia a dia e que a gente, às vezes, nem se dá conta, né? Ontem estava ouvindo um vídeo falando sobre as brigas de trânsito, por exemplo, né? Que são muito comuns as pessoas estarem irritadas e às vezes nem é ali pelo... Olá, pode vir, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Não precisa pôr você aqui. Não, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Vou pegar. Qual é o nome da senhora? Eliane. Senhora Eliane, muito prazer, eu sou a Gilmara Rocha, é um prazer recebê-la aqui, um prazer que tenha vindo, tá bom? A gente está falando sobre saúde mental. Não tem problema nenhum, seja bem-vinda da mesma forma, a gente acabou de começar, né? Ainda tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu acho. Enquanto a gente está remanejando aqui as nossas convidadas, a Carla, a Avelar, Ligo, Mário. Gente, se eu não estiver enxergando todo mundo aqui, que eu tô sem óculos, vocês me falem aqui, tá? Sejam muito bem-vindos todos, vamos continuar aqui. Então essa imagem aqui dos sinais que mostram exaustão mental é muito comum, né? E às vezes a gente expressa um nervosismo no momento errado, né? Às vezes a gente sai de casa e pega um engarrafamento e não necessariamente a gente está estressado com o trânsito, a gente já saiu de casa estressado por outros fatores. Ou então a gente vai e desconta em alguém que nem tem nada a ver com a situação, né? Acontece muito, né, Ana? A pessoa está falando com você com gentileza, com educação, e você está ali no momento de surtar, porque as suas emoções estão muito afloradas, você está muito nervosa e você acaba destratando uma outra pessoa. Isso acontece no âmbito familiar, acontece no trabalho muito, né? E prejudica as relações profissionais, porque quem é que quer trabalhar com alguém que faz ignorância com outra pessoa, né? Ninguém quer conviver com uma pessoa dessa. E acaba dificultando esse ambiente. Eu abordei doenças psicossomáticas dentro desse cenário da saúde mental, porque eu tive uma experiência muito forte depois que eu comecei a entender o que era terapia, né? Eu sofri muitos anos com fibromialgia. Eu tomei muita morfina, eu tinha crises horríveis, eu ficava 15 dias imóvel na cama. E eu tinha essa rigidez no corpo e o entendimento, eu não tinha entendimento de que a fibromialgia é um dos sinais de uma depressão recolhida, né? Você
força o seu corpo a dizer que você não pode deprimir. Por que não pode? Porque você não pode parar de trabalhar, porque você não pode deixar de criar os seus filhos, porque você não pode deixar de pagar as suas contas. Então você luta contra aquilo, você resiste àquilo. E aí você cria um processo mais doloroso ainda no corpo, porque ele vai dando sinais e você não consegue entender o que está acontecendo. Porque não é físico, é emocional. Você está descarregando as suas emoções do seu corpo, né? E hoje eu fico muito feliz de ouvir as pessoas falarem muito mais disso, né, Ana? Fala-se muito mais sobre o efeito das emoções no nosso corpo, porque a gente vai ver aqui várias questões que parecem clínicas, mas que não são, né? E aí por isso que eu resolvi abordar sobre as doenças psicossomáticas. São caracterizadas por sintomas físicos que afetam um órgão ou um sistema fisiológico, cujas causas são principalmente emocionais, né? Traumas como morte, divórcio, separação, acidente, perda de emprego. Tudo isso pode causar um abalo às nossas defesas naturais e que vão alterar o nosso sistema nervoso e automaticamente o nosso sistema imunológico, que responde de forma negativa ao excesso de carga emocional que você dá a ele. Como as emoções afetam os órgãos na prática? Eu acho essa foto incrível porque mostra bem na prática como a gente faz, o que nós fazemos com nós mesmos, né? Como a gente consegue se bombardear, né? Então aqui, quando você sente raiva, você adoece o seu fígado. Quando você está triste, você adoece os pulmões. Quando você está com medo, você adoece os rins. Um medo excessivo, né, gente? É importante falar isso, porque o medo, ele faz parte da sua defesa natural. Então é importante... De proteção. É importante você ter medo. Não é que a gente tem que viver, eu não tenho que ter medo de nada nunca. Não existe isso. Você precisa ter medo. O medo é uma defesa. É o excesso que é. O excesso é que vai gerar transtornos, como tudo demais faz mal, né? Então a gente tem a angústia, que adoece o estômago. Geralmente é muito fácil a gente saber como funciona no estômago, que quando a gente fica muito angustiado, muito triste, a gente já fica logo com aquela dor no estômago, né? Aí fica assim, nossa, mas eu não comi nada de diferente, por que está doendo o meu estômago? É porque a gente está jogando as nossas angústias lá no estômago, né? E o estresse vai adoecer o coração, e a gente vai ver como funciona isso na prática. A pressão alta, por exemplo, emocional, ela causa derrames, perda de visão, problemas cardiovasculares, infarto, até falências dos rins e disfunção sexual. Isso tudo porque envolve os quadros de estresse, medo excessivo, ansiedade, e é o hormônio cortisol que a gente joga no corpo, né? Quando a gente está no estresse elevado, a gente joga um excesso de cortisol no corpo. E o que o cortisol faz? Ele tenta nos defender. Só que tudo em excesso faz mal. Então ele começa a desestruturar o nosso metabolismo. Então ele vai correndo pelos lugares. Eu vi um vídeo muito interessante, até o Drauzio Varela estava falando, que quando a gente vivia, né, os homens viviam na época das cavernas, eles tinham que reagir a, por exemplo, a sair da caverna e encontrar um urso, né? Então, a sobrevivência do ser humano naquele momento era ou aceitar ser morto ou lutar com aquele animal. E como que ele fazia isso? Fisicamente. Então, os nossos hormônios, eles eram direcionados para a parte que você ia brigar, né? Que você ia se defender. Que ou você corre ou você luta. E aí hoje o que acontece? Como a gente não vive nesse cenário de reagir a um animal como na época das cavernas, a gente não direciona mais especificamente para as mãos para a defesa. O corpo, ele não entende muito às vezes para onde ele vai direcionar essa energia de defesa. Canalizar, então ele não sabe para onde canalizar, porque o contexto de antigamente é muito diferente da realidade de hoje. Então ele vai jogando para onde você menos espera. E aí é onde vem o descontrole das suas emoções e como você afeta todo o seu corpo. A pressão arterial é um caso muito falado ultimamente, né? E é muito importante a gente falar que, às vezes, o médico já consegue entender quando uma pessoa chega com um pico de pressão alta no hospital e acha que está ali tendo um problema grave clínico e, na verdade, ele precisa simplesmente ser acalmado, né? Talvez com ansiolítico, com calmante mesmo, para que ele possa responder melhor a química que está no corpo dele, né? Por onde ele vai direcionar essa substância para que ele se acalme.
Então hoje a gente fala muito mais disso até, né? E fico feliz por isso. Eu trouxe os transtornos alimentares, que também são síndromes psicossomáticas, né? E a gente fala muito sobre muitas coisas, e às vezes não falamos muito sobre isso, que acarreta muito aos jovens, né? A imagem que nós temos distorcida de nós mesmos. E como isso é grave, e como isso pode nos afetar mortalmente, né? Porque uma pessoa que passa o tempo inteiro se achando muito acima do peso e não estando, ou ao contrário, ela vai criar mecanismos de defesa que vão atentar contra a sua própria vida, né? Ou deixar de comer, ou comer demais. A gastrite nervosa também é um tipo de fator emocional, né? A gente tem a úlcera nervosa, a gastrite nervosa, que são exatamente aquilo que a gente viu no outro quadro, que é a raiva que é jogada ali no órgão, né? Todos os seus sintomas emocionais jogados num órgão que não vai suportar aquele sobrepeso das emoções. E a fibromialgia? Alguém que já teve algum contato com um parente, com alguém que sofreu de fibromialgia? Eu trabalho com fibromialgia. Né? A senhora trabalha com o quê? Com massagem terapêutica, clínica terapêutica, que são os hormônios da felicidade, da alegria. Que legal, que legal. E é uma massagem sem dor. Eu sou terapeuta holística, vai com acupuntura, um monte de coisa. Mas atualmente eu estou trabalhando com massagem para fibromialgia, lipedema, essas coisas tudo. Nossa, o lipedema deve estar dominando. Esse tema está muito em voga, né? Muito. Nós estamos com uma pessoa muito especial aqui. Depois você com a pede gente. no final para ela se apresentar. Ela vai explicar para vocês um pouquinho depois do final sobre o trabalho dela como terapia, com terapia específica para tratamento de fibromialgia, né? E os relatos são aquelas dores em todas as partes do corpo. Não pode nem tocar, né? A Não pessoa pode. tem frio, é um problema sério. E é tudo como você falou, é tudo emocional. Exatamente. A maioria são geralmente mulher, né? A maioria. Sim, ela acarreta mais em mulheres. Peguei uma dona de casa que era doida para trabalhar, mas o marido não deixava, os filhos adolescentes estão naquela fase horrível. Ela não conseguia andar, ficou de cama, e tudo por causa de todo esse problema emocional. E a massagem que eu faço, ela é sem dor, é indolor. Quando eu era socorrida no hospital, era difícil até para colocarem as mãos em mim, porque eu falo, não, deixa que eu vou, não coloca a mão em mim, porque a pessoa já fica assim, a dor é insuportável para tocar na gente. Eu já tomava morfina, já não tinha mais outro remédio. Como você conseguiu fazer essa mutação, né? Sair de paciente de fibromialgia para estar aqui hoje dando esse relato, é super importante para todas nós. Né? E super bem, né? Sem dor, né? Ela tá me perguntando, quer perguntar isso aqui? Pergunta aqui. Vai lá, Gabriel, vai. Para te ouvir. Você é poderoso. A pergunta foi muito interessante. Pergunta aqui pro pessoal que está em casa. Essa gatona aqui, pergunta aí, gatona, pra gente. Bom dia a todos, eu sou Gabriela Saião, paciente de Ana Nery, com muito orgulho. Me tirou do fundo do poço quando eu perdi a minha mãe. E nós continuamos um trabalho maravilhoso todas as semanas. Então, a minha pergunta para Gilmara foi exatamente isso. Ela veio nos trazendo um relato tão importante de um caso de fibromialgia nela mesma. E ela, hoje, né, a minha pergunta foi como é que ela conseguiu fazer essa mutação de uma paciente grave de fibromialgia para hoje, terapeuta, está aqui, né, relatando isso com propriedade, feliz, sem dor. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente. Muito obrigada. Então, essa pergunta foi extremamente interessante, assim, e eu vou responder com muito prazer. Quando eu tinha as crises de fibromialgia, durante muitos anos eu não entendia por que eu tinha as crises de fibromialgia. Eu não entendia. Por quê? Eu trabalhava, cuidava dos meus filhos, tinha uma vida corrida, eu não podia ficar doente, eu não podia parar. E a fibromialgia é esse processo de você lutar contra uma depressão. Né? Quando você começa a deprimir, que o organismo começa a explicar para você que você não está bem emocionalmente, a fibromialgia faz você reter isso. Você enrijece, você joga em todas as partes do seu corpo essa depressão, esse sufocamento das suas emoções. Né?
E eu não tinha essa consciência. Eu vim de uma família, assim, uma história bastante traumática na infância, e eu vim trazendo isso ao longo da minha vida. Só vim trazendo, como todo mundo acaba fazendo também, né? E quando eu comecei a me entender dentro da terapia, para fazer terapia primeiro antes de tratar os meus pacientes, eu comecei a entender e eu comecei a pensar, então era isso que eu fazia comigo. Era exatamente isso que eu fazia. Eu sufocava as minhas emoções, eu me calava, jogava no meu corpo todas as emoções que eu estava sentindo, porque eu não tinha com quem falar, não tinha com quem dividir isso, e o meu corpo reagia negativamente a essas reações. Então, como a senhora estava explicando também sobre a sua paciente, o histórico dela, quando a gente entende que a gente não pode mais jogar aquelas emoções no nosso corpo, e é um trabalho muito interno, assim, não tem como explicar. É na raiz do problema. É na raiz mesmo, é tipo, o que me machuca? Por que ainda me machuca? E eu acho uma fala muito interessante que hoje eu não faço mais parte do meu passado, porque eu acho que de alguma forma eu me via no meu passado. Porque quando eu falava do meu passado, eu chorava, eu me amargurava. E aquilo era um sinal de que eu ainda estava presa no meu passado. Verdade. Porque se eu não estivesse lá, eu não estaria sentindo a dor como se não estivesse vivendo aquilo. Então a transformação foi a partir daí. Quando eu interiorizei que eu não estou mais no passado, interiorizei que a minha criança interior, ela pode ser cuidada ao longo da minha vida e não ficar lá presa naquele passado doloroso, e entendi que eu podia transformar essas emoções em coisas boas, porque eu ainda tenho muita coisa pela frente, e não ficar presa lá. E a luta contra a fibromialgia, ela é diária, porque assim, quando acontece em algum momento que eu sinto que as minhas emoções não estão muito equilibradas, eu não dormi bem, ou eu não estou fazendo exercício físico, alguma coisa me abalou emocionalmente, eu começo a sentir um leve incômodo nas pernas. Então eu já sinalizo, eu já paro, não, tem alguma coisa errada. Esse leve doer das minhas pernas já me remete a uma possível crise de fibromialgia. Então para tudo, o que está acontecendo? Quais são os pensamentos que eu estou tendo nesse momento para começar a trazer essas dores para mim? E essa que é a busca do autoconhecer. É você realmente mergulhar em você, nas suas emoções, e buscar o que está acontecendo em você. Porque a gente fica muito distraído com o que está do lado de fora e a gente perde essa prática incrível, né, de olhar para a gente. São os sinais do corpo. São os sinais. É sinais do corpo e essa consciência que a gente passa a ter. Né? Exatamente. Esse autoconhecimento, eu vou falar por mim, tá? Ele me permitiu me conhecer. Hoje eu sei me controlar muito mais diante de uma situação que antigamente eu perdi o chão, que eu de repente combatia. Hoje o meu silêncio aquilo não me deixa menos. Pelo contrário, eu me sinto mais. Porque eu sei que o meu silêncio, de repente, no momento, né, de conflito, vai me impulsionar para coisas melhores, eu me sinto melhor. Abrir caminhos. Então, assim, a palavra que foi chave para mim, todo esse trabalho que eu venho fazendo comigo mesma, chama-se consciência. E hoje eu tenho assim, a verdadeira... Eu domino a minha consciência, eu sei o quanto ela é importante para mim, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência muito trabalhada, esse autocontrole. Exatamente. Né? Ainda temos muito chão, mas assim... É uma caminhada longa que não vai Enquanto chegar... você falava, eu me remeti assim, como a nossa geração, né? Eu sou um pouco mais velha que você, como a gente traz sequelas. Deixa eu trazer aqui pra entendeu? vocês o que Como a gente traz sequelas... Não sei se esse termo, né? Pode falar, os traumas, as né, sequelas. de coisas que nós vivemos na nossa escola, com a nossa família, né? Então, o que eu tento, assim, hoje, que eu tenho mais consciência para os meus pares, é isso, gente. Vamos nos autoconhecer, vamos fazer atividades, só para a gente poder também relaxar um pouco e conseguir banir esses traumas, né? Também, porque a gente traz muita coisa, né? A gente tem
dar um corte, porque isso é geração por geração. Pois é. A gente tem que dar um corte para os nossos filhos não terem essa... Isso aí, não passarem por não repetir que esse padrão. Isso aí, repetição de padrões. Sim. Então, assim, tudo isso, né, tá... É muita coisa, né? Muita coisa. A gente tem que ter muita consciência, a gente tem que ter muita tranquilidade, muita sabedoria. E sozinho a gente não consegue. Vou aprender, não pode deixar. Sozinho, assim, pelo menos eu, né? Bom, gente, eu virei aqui o telefone para vocês ouvirem, porque eu acho muito legal vocês também ouvirem o relato, né, de pessoas que estão aqui. Porque a gente está fazendo assim, a gente está na palestra, mas também é um momento de imersão, né? Sim. Se a gente tem pessoas aqui com experiências para dividir para vocês, eu acho que a live vai ficar muito mais valiosa para quem está assistindo, né? Alguém pode estar em casa passando por isso, se identificar com o que a gente está falando aqui. E eu acho que a maior intenção de nós estarmos juntas falando desse assunto é que para que possa atingir não só nós que estamos aqui, mas vocês que estão em casa e vão poder se identificar, vão poder também buscar esse autoconhecimento, esse entendimento das suas emoções, porque isso é valoroso para o nosso crescimento, para uma vida melhor, né? Em todos os sentidos. Então, deixa eu continuar aqui, mas foi muito valoroso esse comentário, essa troca eu acho incrível, né? No final vocês podem falar mais um pouquinho, né? Então, a fibromialgia, ela está ligada totalmente à nossa saúde mental. E eu gostaria muito que mais mulheres, né, como as pacientes aqui da nossa colega de trabalho e muitas outras pessoas pudessem entender a importância da saúde mental para um contexto geral, físico, né? Para que você tenha uma qualidade de vida não só agora, mas também quando você tiver uma certa idade. Que você possa envelhecer com saúde, né? Não precisar depender da família inteira para te levar a algum lugar, para você passear, porque essa dificuldade de se locomover também deprime o idoso, né? Porque o idoso começa a se sentir inútil. E essa sensação de inutilidade deprime o idoso. Então, a consciência de se envelhecer bem, com saúde, vai continuar propagando e investindo na sua saúde mental para o futuro. Então, é um caminho que só tem a prosperar em todos os sentidos e não tem como dar errado, eu acho assim, né? Não tem como ficar ruim se a gente for por esse caminho. Outras doenças psicossomáticas, enxaquecas, psoríase, verrugas, herpes, sudorese excessiva, rosácea, alcoolismo, obesidade, doenças cardiovasculares. São doenças que a gente acha que são doenças clínicas somente, né? Às vezes a pessoa fala que está com uma alergia na pele, alguma coisa assim, já tratou, já tomou remédio, já foi em vários dermatologistas e às vezes por falta de uma orientação mais específica do médico, a pessoa fica ali tomando vários medicamentos e na verdade é um fundo emocional. É algum trauma, algum gatilho que remete a pessoa a uma situação em que ela se coça como uma reação emocional, né? E se parar para pensar, e se a pessoa for para uma terapia, possivelmente vai descobrir o que causa esse gatilho lá de um trauma lá atrás, de alguma coisa. Também, né? Diabetes também. A diabetes. Esse quadro também. Diabetes também. Olha que legal, gente. Vamos lá. A gente é uma caixinha de surpresa, né? As mulheres são mais afetadas, como estamos falando, né? As mulheres são mais afetadas por doenças psicossomáticas do que os homens. E por que isso acontece? Porque a mulher ela é culturalmente, né, criada para ser a pessoa que suporta tudo, né? Nós somos criadas, conduzidas e orientadas a sermos pessoas que temos que suportar todas as coisas. E isso não é verdade. A gente não aguenta tudo, nós somos humanas, somos frágeis, somos fracas quando temos que ser também. E a gente tem que parar de estigmatizar esse negócio de que a mulher ela pode tudo o tempo inteiro. Não é verdade. A mulher ela tem que ter o tempo de descanso, ela tem que ter o tempo de cuidado, ela tem que ter o tempo de amadurecimento das suas emoções. Ela pode sim ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas ela primeiro tem que ser uma pessoa para ela mesma. Até porque se ela não for uma ótima pessoa para ela mesma, ela não vai conseguir ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor parceira de trabalho, porque a pessoa é mais ou menos uma pessoa que vive mal-humorada. Ela não emana ali o mau humor.
Ela não vira aquela pessoa rancorosa, de todo mundo chega até a ficar com um pouco de nervoso de ficar perto daquela pessoa que resmunga. É a mesma coisa quando você está de bem com a vida. A sua alegria, a sua vontade de viver, a sua energia boa também vai emanar para as outras pessoas. Então é a mesma coisa. Porque tudo é energia, né? Tudo é energia, como você lida com as coisas, né? O Leandro Carnal adotou uma frase que eu também sempre adoto nas minhas palestras, que fala: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você, né? Porque problemas, traumas, dificuldades sempre teremos, nunca deixaremos de ter. O que importa é como você lida com eles, porque isso é que vai fazer a diferença. Hoje, amanhã, depois da manhã, né? Falando sobre a psoríase que você colocou ali, eu tive uma experiência... Deixa eu relatar aqui, posso virar para você? Eu fico com vergonha. Fica. Fala normalmente. Tá ouvindo, né? Pode falar normalmente. Então, eu tinha uma amiga que sempre tinha crises, e aí um dia ela me pediu o reiki. Ela estava com os pés, ela não podia andar, as mãos todas abrindo feridas, né? Aí eu falei, tá, eu posso enviar o reiki. Eu não conhecia nada sobre a doença, né? Ela falou, tô fazendo tratamento, já tem 6 meses, não tô tendo melhora. Eu falei, então tá, não para o tratamento, vamos fazer o reiki. Aí começamos a sessão de reiki. Em 3 dias ela teve o resultado. Já tem 8 anos, ela nunca mais teve crise. Olha que lindo. Tá vendo? Então, alinhamos os chakras, que é uma parte também que adoece primeiro, né, no nosso... É no espírito. E aí ela foi melhorando, acalmou e nunca mais ela teve crise. Já tem 8 anos isso. Que relato super válido. Muito obrigada por ter falado, tá? Tá vendo, gente? Um relato de psoríase. Tá vendo? Para vocês entenderem como funciona. Era possivelmente uma psoríase ali, né, clínica. E olha só o que era na verdade. Eram as emoções ali desconcertadas e que afloravam isso como sintoma. E a gente percebe, alinhou os chakras. Então, a gente ainda sente muita dificuldade, né, quando a pessoa tem familiar também era de pessoas alto astral, né? Mas com a partida da minha mãe, mexeu muito comigo. Então eu fiquei muito abalada, eu fiquei assim, sentindo, sabe? Eu não sabia mais por que eu estava aqui. E olha que eu sempre fui alto astral, não tinha crise de depressão, né? Nada disso. E não me via mais pertencente, que não me sentia mais prazer de estar aqui. Né? A Ana sabe bem disso. Eu fiquei no fundo do poço. Eu falei assim, gente, eu preciso me cuidar. Entendeu? Eu recebi carinho de todo mundo, né? Dos amigos, da família, de todas as minhas filhas, netas, que também sofriam naquele momento, mas eu precisava me cuidar. Eu tive a consciência de que eu precisava dar o meu passo. A decisão é sempre da pessoa. Eu tive que me oportunizar. Eu liguei para a Ana, falei, Ana, eu preciso estar aí. Ela nem atendia nesse dia, eu preciso conversar com você. E daí estamos aí. Então, assim, eu vivi esse luto, vivi essa dor, né? Eu amadureci isso tudo. Já estamos num outro processo. E com o acompanhamento fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Por quê? Porque eu, junto com a minha terapeuta, ela pôde o quê? Me auxiliar, me amparou, né? Nos meus momentos, né, de fragilidade, ela estava ali. Então, assim, a gente também tem que dar o braço a torcer, né? Eu sou psicopedagoga, mas no meu momento de luto, eu precisei de respaldo. Então, eu acho assim, o que a gente vê hoje, pessoas que adoecem, porque também não se permitem tratar, não se permitem ser tocadas, não se permitem ser ouvidas, entendeu? Eu trouxe coisas para Ana muito doloridas, entendeu? Doloridas para Gabriela, mas que hoje não são mais. Mas se eu me mantivesse naquela posição, com certeza eu estava muito doente hoje. Sim. Entendeu? Então é assim, a gente tem que ter. E até casos mais graves acontecem quando você não toma essa atitude. Se permitir. Tem também o caso das pessoas se fazerem de vítima, se vitimar para que receba toda a atenção, todo o carinho, então ela fica doente
Ela sabe que está e aquilo só vai piorando, porque o ego dela também é muito grande. Tem N coisas, tem muitas coisas. Você tem que entrar realmente dentro, fazer a pessoa entrar dentro de si e se descobrir que ela está. E não é fácil para a pessoa perceber. Não, viver né? é muito difícil, né? E a gente É isso, gente. Vocês estão equilibrar essas acompanhando, né? emoções, equilibrar esses momentos. Não, e você falou assim, o principal, a consciência. A consciência. Sem consciência não existe evolução. não O existe querer primeiro fazer, passo. né? Se você não quiser fazer, Você ninguém vai teve poder te a ajudar. consciência. E você foi. Você não procrastinou. Sim. E gratidão por isso. E se você não fizer essa imersão, A tua você não vai consciência conseguir. te trouxe até aqui. E é uma lição extremamente difícil, né? Porque se você não consegue identificar essa necessidade, você não se ajuda. É, porque naquele momento eu tinha muita dor, né? A minha dor não era física também. Mas assim, eu doía, tudo doía. Eu estava muito emocionalmente Uma dor abaladíssima. emocional E eu que falei assim, fragiliza gente, todo o mas resto. e eu vou contar pra vocês o que aconteceu, né? Eu fiquei internada também, foi de Covid, eu, minha mãe, meu sogro e minha sogra. E morreu meu sogro num dia, minha mãe no outro, e eu contando que ela ia sair dali. Eu saí, a minha sogra também, ela não. Então, aquele sofrimento todo, eu acho que foi um mês, eu nem lembro direito quanto tempo depois. Eu me peguei, de madrugada, eu não dormia, peguei o meu carro e parti para o hospital. Eu fiquei em frente à porta do hospital, aos prantos, pedindo a volta da minha mãe, chamando por ela, chorando. Aí, quando eu saí, meu marido foi atrás de mim de carro, me permitiu. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Gabriela, o que está acontecendo? Entendeu? Você tem tantos Sua anos. ficha caiu. Aí eu falei assim, gente, eu preciso muito de ajuda. Entendeu? E essa ajuda é o principal. E a minha ajuda não era só o carinho da minha família, era importantíssimo, claro, e foi. Eu precisava de algo muito mais. Então eu digo para vocês que hoje eu vejo os pares, né, pessoas que eu conheço, que precisam dessa ajuda, mas não têm coragem, Não se permitem. não se permitem lançar, entendeu? Até porque, por exemplo, como eu digo de imagem feminina, elas assim, acham que quando elas se curarem disso, vai ter que largar o casamento, vai ter que separar porque o marido não acompanha. Então elas têm muito medo disso, né? Medo de perder a parte né? Tinha do sustento, tem os filhos, isso tem muito, nossa, a maioria tem medo de que isso vai acontecer uma separação. É impressionante, às vezes elas não estão mais nem assim, com vida sexual, já não tem mais, porque casamento vai, né, olha de repente dá mas elas não conseguem sair do casamento. Quer dizer, elas acham que vão ter que sair. Então a gente tem que ensinar a resiliência, o modo que ela vai encarar os problemas, ela tem que mudar, porque o marido não vai mudar. Então, A mudança é só para quem quer, né? O marido até mudaria, mas se ele quiser mudar. Eu costumo falar o E seguinte. depois não é se ela mudar a forma, né? Ele vai perceber e ele vai começar a mudar. É impressionante, são coisas. Quer falar, Ana? Eu costumo falar o seguinte, imagina que somos aqui um carro. Esse carro bateu, né? São as emoções, né? O corpo todo fragilizado, te dando sinais. Esse carro bateu. Se você busca ajuda, mas não mantém isso hoje, amanhã e depois, Sim. mudando os padrões, fazendo essa reprogramação mental, vai retornar. Você vai ficar em círculos e retorna para o mesmo lugar. Muitas pessoas, elas começam essa busca do autoconhecimento e param no meio do caminho quando enxergam a primeira melhora. Será realmente que houve uma mudança? Então, gente, fica aí a dica. Vamos ter esse olhar interno. Vale a pena, porque a vida, ela, além de ser breve, é maravilhosa. Então, vamos aproveitar o momento presente, aqui e agora. Fica a dica aí para vocês. Viu, gente? Olha, Maravilha, vamos gratidão. continuar aqui com a nossa live. Quem está aí conosco, espero que vocês estejam gostando. A gente está aqui falando de um monte de coisa. A gente está falando de um monte de coisa legal, assim, com exemplos práticos, né, de terapeutas, de pessoas que estão aqui. E o melhor caminho para a cura dos sintomas emocionais é a busca por mais saúde mental, né? Estamos no caminho certinho dentro da palestra. Olha que lindo, né? Então, como que a gente busca essa saúde mental, gente? Reconheça suas emoções e sentimentos diante de toda essa situação, né?
A cada dificuldade, a cada momento que você se sente fragilizada, pare e analisa. O que eu estou sentindo no meio dessas emoções, desse turbilhão de acontecimentos? Como que eu estou? Eu estou bem? Eu não estou? O que está acontecendo comigo diante disso? Aprenda as técnicas de relaxamento, né? Hoje a gente fala muito sobre, a gente tem meditação, a gente tem a respiração. Muitos profissionais falam sobre respirar, né? Mexendo com o diafragma, você conta 5 segundos e você solta. É extremamente validado ali naquele momento que você relaxa com esse movimento simples respiratório que você pode fazer na sua casa a qualquer hora do dia, da noite, né? Exercite o cérebro com jogos e leituras. Nós estávamos falando aqui no começo sobre a importância de você manter o seu cérebro ativo para que você possa criar novas conexões neurais ali no seu cérebro, né? Hoje já é comprovado que a partir do momento em que você continue envelhecendo, lendo e estudando, você cria novas conexões com os neurônios que vão ali manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional por muito mais tempo, vai validar você ali num cenário da maioridade, né? Na qual você pode não passar ali por um esquecimento, por uma doença neurológica, porque você... né? Exatamente, principalmente o Alzheimer, né? É comprovado que através do seu estudo constante, do seu aprendizado, você cria novas conexões que vão burlar aí possivelmente uma doença que vai prejudicar você por uma vida toda depois, né? Estabeleça atividades comuns e individuais. Faça o que você consegue. Às vezes você não pode fazer muitas horas de exercício, você não pode ir para a academia, mas faz uma caminhada, faz exercício em casa, faz qualquer coisa de 10, 15 minutos. Se você anda muito de carro e você mora perto do mercado ou da padaria, você vai buscar alguma coisa ali rapidinho, vai andando, deixa o carro um pouquinho parado lá, exercite-se um pouquinho. Evite o excesso de informações, e não só o excesso, mas a qualidade das informações, né? Porque a ansiedade, muitas das vezes, ela tem um gatilho pelos seus pensamentos. E muitas das vezes o excesso de informação negativa, principalmente, vai trazer para você possíveis gatilhos que vão gerar em você uma ansiedade, né? Porque a gente tem que estar, sim, muito familiarizado com as notícias, mas cuidado com o excesso de notícias ruins, né? Notícias catastróficas que vão ali te causar um abatimento emocional, né? Procure fazer o que você gosta. Procure identificar aquilo que te gera prazer. Eu gosto de andar de patins, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu gosto de comer uma sobremesa especial. Faça isso. Faça planos a cada semana. Organize-se, porque quanto mais você se planejar e se organizar com a disciplina, menos chances você tem de procrastinar. Que a procrastinação, ela é um caminho terrível para que você venha se frustrar, né? Porque pessoas que costumam procrastinar são pessoas que costumam ser frustradas com seus próprios planos, porque não se organiza, não executa nada e depois fica muito abatido achando que nada vai dar certo e que nunca consegue fazer nada, achando que não é forte o suficiente. E às vezes a questão nem é da sua força, da sua capacidade, é só daquele abatimento de deixar tudo para depois e acabar piorando isso, né? Interrompa os pensamentos repetitivos e catastróficos, como a gente estava falando aqui agora, né, das notícias. E quando você pensar em algo que te deixa muito angustiada, pensa em coisas melhores, pensa em coisas que vão elevar os seus pensamentos ali, a energia boa, a sentimentos que vão te encher de emoções saudáveis, que vai gerar em você uma satisfação, uma alegria, melhor do que você ficar pensando só nas coisas que te entristecem e você adoecer com os próprios pensamentos. E quando sentir que não está sendo capaz, né, de se organizar, busque ajuda. Busque ajuda, exatamente. Estamos nós aqui terapeutas. E quando falta saúde mental? O manejo das emoções fica comprometido. Então, o transtorno mental é, portanto, a doença que desencadeia pelo desequilíbrio persistente e que se manifesta em alterações emocionais, comportamentais e físicas, que é basicamente tudo que a gente tem falado, né? Como o efeito cascata. Uma coisa vai puxando para outra e vai desencadeando uma série de situações. Qual ferramenta pode nos auxiliar em busca do controle das nossas próprias emoções? Inteligência emocional é uma das ferramentas, né? A gente tem inúmeras ferramentas, mas a inteligência emocional
vai nos direcionar aqui em vários benefícios, né? Primeiro, seja líder de você mesma. Eu falo isso principalmente para as mulheres, que muitas das vezes são comandadas pelos outros, né? Ou às vezes pelos companheiros. Mulheres, sejam líderes de vocês mesmas, né? Busquem em vocês a sua essência. Porque o que eu costumo falar ultimamente, eu tenho falado muito isso, é que a gente tem que parar de achar que aquela história que a gente precisa de uma tampa para panela é verdade. A gente não precisa de tampa, a gente não precisa de metade. A gente precisa de pessoas que sejam inteiras como nós já somos e venham somar na nossa vida, né? Venham acrescentar, venham querer dividir a vida ali com a gente. Mas pare com essa história de que nós somos metade, precisamos de uma outra metade. Nós não precisamos disso, a gente é inteira. Entende? Esse pensamento acaba levando você a achar que se você se separar de alguém que te faz mal, vai ficar metade sua faltando, né? Então cuidado com esses pensamentos. Confiança em si mesmo para lidar com as dificuldades e pressões do dia a dia. Quando você usa inteligência emocional e você se torna líder de você mesma, você tem equilíbrio para controlar os impulsos e canalizar as emoções, né, como a gente já falou aqui, resistência para persistir diante de obstáculos e desafios, comunicação assertiva, ou seja, você consegue se comunicar melhor porque você vai dizer só aquilo que você acha que é necessário, né? Você não fica mais falando um monte de coisa, às vezes até para tentar ofender uma outra pessoa, porque se você não está naquela vibe, naquela onda de querer discutir para ofender ninguém... Ou convencer, a gente não precisa convencer. Exatamente, a gente não precisa viver convencendo as pessoas. É querer que a pessoa goste da gente, então a gente, sem querer ou inconsciente, tenta até bajular, fazer um coisa para aquela pessoa gostar da gente. Exatamente. Faz parte da nossa vida, é um chefe, é um marido, até isso faz parte dos nossos traumas. Aí, que lá há um tempo atrás, né, em algum período da nossa vida, nós sofremos algum tipo de rejeição, né? Aí a gente traz a rejeição para o dia a dia e a gente acha que tem necessidade de sempre dizer sim para todo mundo, agradar todo mundo, ser o bonzinho para todo mundo, porque na verdade a gente tem medo de ser rejeitado, porque tem um trauma lá atrás que diz que nós sofremos a rejeição. Então, se a gente reagir com um não, a gente vai perder o carinho de alguém e a gente não está preparado para perder aquele carinho. Que às vezes nem é verdadeiro, mas a gente precisa dele porque a gente não sabe lidar com a rejeição, né? A gente acha que foi rejeitado. Quando a gente fala isso, eu fui rejeitada, então, pelos meus pais. Então, aquilo, a gente traz aquilo na vida toda, né? Exatamente. Então, a gente não se gosta. A gente não se valoriza. Todo mundo chega perto da gente, quer tirar alguma vantagem. Exatamente. Eu passei por isso. E você não se valoriza, você acha que ninguém vê você como você realmente é. Porque a nossa referência maior são os nossos pais. Quando a rejeição vem dos pais, ela se torna até mais agravante. Porque você leva na sua identidade, na sua personalidade, uma rejeição. Minha mãe me abortava, que ela já tinha 4, ela queria me abortar, então ela fazia tudo que diziam para meu pai desempregado, meu pai trabalhando, que eu sustentava a casa. Tudo que diziam para não fazer, porque podia abortar, até se jogar no chão da cozinha gelado, para ela me abortar. Isso tudo. Então, a gente está ouvindo aqui um relato, gente, sobre uma terapeuta que hoje superou isso, né? Graças a Deus, ela trata pessoas também, mas falando como foi importante para ela fazer esse acompanhamento, esse tratamento, para que ela se livrasse de uma rejeição uterina, né? Que é a rejeição mais grave que tem nesse contexto, porque você traz ela na sua essência. Porque os nossos pais, eles são os maiores responsáveis pela nossa formação, pelos nossos valores, né? Porque a gente se identifica com pessoas. Eu tentei suicídio. Então, ela está nos relatando aqui que com 8 anos ela tentou suicídio. Me deram. Eu não falava alemão, não falava nada. Eu com 4 irmãos dentro de casa, tudo me deram, simplesmente me deram. Eles gostaram de mim todo. E eu queria me levar para a Alemanha. Eu não aguentei, eu quase me suicidei. Tá vendo? Traumas importantes, graves, que só a terapia e acompanhamento puderam mudar a vida dela. Então, que a gente possa usar isso de referência positiva pra gente, né? Incrível que eu ia me suicidar, porque o alemão, ele é enorme, né? Então, ele mandou vir da Alemanha uma banheira, na minha época não tinha chuveiro. Então, era tudo banheiro. Era uma banheira enorme, enorme. Eu ia me afogar ali, botei até em cima, eu ia me afogar ali. Aí sabe o que aconteceu? Pode ser que vocês nem acreditem, mas caiu assim um mongezinho na minha frente. E não me deixou me suicidar. Então, são experiências e experiências. Assim
E ele veio baixinho, na minha altura, prendia meus olhos, eu queria olhar assim para a banheira, ele não deixava, eu não sei o que ele não disse uma palavra, mas eu era criança, eu achava que era Deus, né? Aí comecei a xingar, falando que você é bom, você é nada. Eu só não me lembro mais nada, não me lembro o que aconteceu, como é que ele foi embora, eu sei que eu estou aqui. O que aconteceu depois disso, eu não tenho a menor ideia. Experiências importantes aqui na live, gente. Olha, superação disso, aí, ó. Componente da inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, motivação, habilidades sociais e empatia. O autoconhecimento trabalha exatamente quem sou eu, né? Quem sou eu no cenário da vida, né? Além de ser mãe, filha, esposa, profissional, quem sou eu, né? Qual é a minha identidade? Nora, né? Porque eu tenho Qual é a minha essência? Que pessoa eu me identifico? Então, ela falando do relato dela, eu tenho um parecido, que também fui criada por pessoas, né, que não era nem parente da minha família. O pai me deu, eu tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, parece. Eram muitos filhos, né? Na época eu era terceira, quarta filha, e ele queria um menino. E aí a minha mãe saiu para ter o neném na casa da sogra e lá ele soube, nasceu outra menina. Aí quando a minha mãe voltou, ele já tinha me dado para outras pessoas, né? E aí o tempo foi passando, eu cresci na casa de outras pessoas e foi difícil. E eu dizia que tinha perdoado meu pai, a minha mãe, e não tinha. Meus filhos cresceram. Provavelmente levou sua vida inteira com você, né? Eu não vou falar muito detalhe, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu comigo. Então ficou assim, é como se aquilo fosse uma rejeição, né, gente? Sim, foi uma rejeição. Foi uma rejeição. Eu tentei uma vez, o suicídio também era bem menino, né? Por causa de maltratos, né? Apanhava e tal na outra família. E aí cresci desse jeito, eu achei que tinha superado tudo. Criei meus filhos da melhor maneira possível, não falava muito sobre isso. E há pouco tempo eu fiquei viúva, meu marido era uma pessoa ótima, eu fiquei viúva e tal. E depois fui ficando assim, só achei que tinha resolvido essa questão. De repente tive um problema num relacionamento e aí achei que estava sendo rejeitada, vem essa questão toda lá de trás. A rejeição desde criança. Você acha que, né? E aí me senti forçada a procurar ajuda. Faço barras com a Ana, estou recuperando, graças a Deus. Muito bem. E tá aí maravilhosa. O carinho dos filhos não conseguiu superar isso. Tenho uma neta, tenho os meus filhos, tinha um carinho deles, mas estava faltando coisa. É porque era dentro de você. E aí tive um descontrole, eu fiz 70 anos agora em julho, né? E depois de 70 anos, depressão alta, porque eu não tomo remédio nenhum, nunca tive nada. Tá e aí vendo? começou o descontrole da pressão por conta de toda essa história que eu vi que veio à tona agora. Eu achava que já tinha. E hoje você continua se tratando, continua sendo acompanhada? Estou fazendo barras com ela. A pressão só sobe se eu ficar agitado ou aborrecido com alguma coisa. Minha pressão é 10/6, é o normal. É o que a gente estava falando aqui agora. Lindona, parece que tem Olha, a gente estava falando aqui, Foi... num dos meus slides eu falei sobre a pressão arterial ligada às emoções. Então a gente nem tinha combinado, mas teve um relato aqui para vocês entenderem como a pressão arterial ligada às emoções, ela pode parecer que é algo clínico, mas não é. Né? Então, e a postura, tá? Quando você a postura tem a ver com a pressão arterial. Por quê? Aqui, se você está triste, a tua tendência é cair ombro, todos os órgãos internos ficam em cima um do outro, pressionando o coração para bombear sangue, né, para oxigenar o cérebro. Ele vai fazer isso com mais dificuldade. Lá na frente você vai ter problema de pressão alta. Então, quando você mostrou o quadro, aí eu me lembrei dessa questão, porque eu passei até por cardiologista, fiz vários tipos de exame, não deu nada. Vocês estão ouvindo, olha, o relato de uma pessoa que está contando aqui pra gente
que ela achou que fosse problema de pressão, né, fez um acompanhamento com o cardiologista e eram questões emocionais, né? Então, que fique de alerta para vocês que estão acompanhando a live. É muito importante que a gente possa divulgar isso, falar para as pessoas que não entendem, porque é muito perigoso você não ter um laudo apropriado, né? Você não ter o devido laudo. Então, vamos pensar que além de uma pressão arterial causada por algo que você comeu, né, alguém que come uma comida com um pouco mais de sal, não seja só isso. Pode ser uma pressão arterial que está ligada às suas emoções e que o cardiologista não vai conseguir tratar, não porque ele não queira ou porque ele não seja capaz, mas é porque não é a área de atuação que deve ser feita. Então, só para a gente poder propagar mais isso, né, divulgar mais, falar para que as pessoas possam ter acesso e a gente possa ajudar, porque a nossa intenção aqui é nos ajudar, né, Ana? E os pais, eu acho, né, eu hoje vejo isso de uma outra forma, no início a gente fica magoada com os pais. Eles já vêm de uma situação que aconteceu com eles. Exatamente. Aí eu penso naquele, como é que chama? Constelação familiar. Exatamente. É o sistema, porque a gente tem que perdoá-los, porque você vai no ciclo repetitivo. Exatamente. É uma coisa cultural. Ou a gente acha uma coisa absurda. E a gente tem um ciclo repetitivo. Você abrir mão de um filho, mas lá atrás isso era normal, né? No meu olhar, mas lá atrás isso era normal. Era cultural. Tinha-se muitos filhos, não podia criar, era melhor que ela fosse criada num ambiente que... Né, e hoje somos 13 irmãos, entendeu? Veio muito mais criança e eu me senti excluída, porque eu fui a única, né? Então, assim, a gente fala que perdoou, que é aceita. Somos 10 mulheres e 3 homens. E a importância do autoconhecimento é que quando você busca o autoconhecimento, você consegue entender o que está acontecendo, né? Você consegue acompanhar esse processo. Onde está doendo? E ninguém pode ajudar, só a gente. E aí essa questão, essa pessoa que eu arrumei, a culpa não é dele, eu que já tinha esse problema. O gatilho veio qualquer coisinha mínima, que às vezes nem é para valer aquilo, você já se sente, você já absorve. Né? Eu costumo dizer também que às vezes a gente acha que a questão é com o outro, mas é com a gente mesmo, né? Não é com o outro. A questão era toda o que o outro te fez, mas às vezes o que o outro te fez não foi nem o que ele fez, foi o que você sentiu quando ele fez, né? E o autoconhecimento é uma observação, uma investigação de si mesmo, né? Para que você possa refletir sobre seus pensamentos, comportamentos e validar você como pessoa dentro da sua identidade, do que você precisa tratar, né? Todos nós precisamos tratar o tempo inteiro, né, gente? Aqui eu deixei um versículo de Provérbios que fala: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Essa passagem nos mostra a importância do controle emocional e da paciência, né? Eu fiquei com elas, quem cuidou delas, 2 últimos anos de vida delas. Gente, eu quero agradecer aqui rapidinho todo mundo que está aqui. Pode continuar falando. Ela teve Alzheimer. Chegou a querer me Pedro, bater, a Adriana, o Carlos, o Weber, um prazer ter você aqui, Weber. Vamos fazer uma live juntos, Weber. Vamos fazer uma live nós dois. Tá, que todo mundo que está entrando aqui, gente, olha, um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Muitas coisas não foram combinadas, está fluindo aqui de acordo com os relatos das convidadas, histórias que podem validar a história de alguém. Então, está sendo valoroso no contexto de poder dizer ao coração de alguém que algumas aqui também já viveram, né? Para que a gente possa ter isso como experiência. Vamos continuar, gente? Podemos? Podemos. Então, conhecer-te a ti mesmo. Se o que tu procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum, já dizia Sócrates, né? Então, quais são os meus desejos e sonhos? Porque às vezes, nós mulheres, principalmente quando a gente se apaixona, a gente mistura os nossos sonhos e nossos ideais com o do nosso companheiro, né? Então, como é importante a gente separar isso. Todos nós temos direitos de sonhar, de sermos independentes nas nossas conquistas e está tudo bem, né? Conquistamos juntos, desenvolvemos juntos, não precisa ser um só, podem ser os dois na mesma caminhada. Então, o que me faz feliz? Conheço as minhas qualidades, os meus defeitos, como eu me vejo, como as pessoas me veem. Será que a maneira como eu trato as pessoas está fazendo refletir isso? Né?
Como as pessoas estão me vendo? Às vezes eu penso que eu estou sendo vista de uma forma e não estou sendo vista. Às vezes uma maneira um pouco mais grosseira de agir, de falar, uma maneira de usar as palavras numa situação onde culturalmente outras pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo da forma que você falou e pode parecer grosseiro para quem está ouvindo dentro daquele contexto cultural. Então essas preocupações são importantes para validar a nossa capacidade de nos relacionarmos melhor com as pessoas, né? Quais são os meus objetivos e metas? Sei lidar com as críticas, né? Como eu lido com as críticas? Eu entendo o que é a fala do outro sobre mim e o que realmente eu preciso melhorar? Isso é extremamente importante, porque pessoas maldosas e pessoas que sabem que estão lidando com pessoas fragilizadas conseguem convencer pessoas que as pessoas do mundo, mesmo elas não sendo, tá, gente? Então vamos nos atentar ao poder que uma outra pessoa tem sobre uma pessoa fragilizada, tá? Que profissional eu sou, quero ser, onde e como eu quero estar daqui a 10 anos? Tenho me questionado todos os dias? E qual é a sua identidade, né? Quem é você? Tantas pessoas à sua volta, trabalho, família, amigos, mas quem é você nesse cenário todo? Como você se vê? Como que você consegue se apresentar para alguém? Você consegue dizer claramente quem você é, o que você faz, o que você acredita? A sua identidade é um conjunto de características próprias de uma pessoa que, em uma configuração específica, né, ela torna uma pessoa única. A sua identidade é totalmente única. E as características adquiridas com a personalidade, os fatores interpessoais, culturais, tudo isso vai fazer parte de quem você é, né? Em que meio você viveu, com quem você se relaciona, o que você lê, o que você ouve, o que você aprende. Então lembra quando a gente falou lá no começo sobre a importância de o que a gente ouve, né? Qual é a energia que a gente prefere estar consumindo, porque tudo isso também vai falar sobre a nossa formação, sobre quem nós nos construímos todos os dias. Autocontrole. Eu acho que é um dos pontos mais importantes da inteligência emocional, né, gente? Como que a gente lida com as emoções no dia a dia? Como que a gente lida com os nossos traumas, quando a gente ainda não está tratando? Como que a gente lida com o não? Como que a gente lida com as dificuldades, né? Problemas sempre teremos, mas como que a gente lida com esses problemas? Como que a gente vê? Eu acho um exercício muito legal de fazer, que é assim. Uma amiga chega para você e conta um problema. Aí, normalmente, a gente tem a solução imediata para aquela amiga. Geralmente é assim, né? Eu estou passando por isso, isso e aquilo. Nossa, resolve assim. Aí o exercício é... Pega esse mesmo problema que você ouviu da sua amiga, pega o seu problema, imagine a sua amiga contando para você o seu problema. Isso é ótimo. Imagine alguém contando para você o seu problema. Que solução você daria para outra pessoa? Isso é uma estratégia. Esse é o exercício do pensar fora da caixa. Porque quando eu estou dentro da caixa, eu estou envolvida nos sentimentos e nas emoções. Então, quando eu estou dentro do turbilhão das emoções, eu não consigo respirar e nem ver de fora. Por que perguntar a opinião de uma pessoa de fora é tão mais fácil? E por que a pessoa tem uma resposta que a gente olha e fala assim, não acredito que essa resposta era tão óbvia e eu não sabia? Porque a resposta já era óbvia. Só que quando você está envolvido com as emoções, você não está preparado emocionalmente para ver a resposta. Então, quando você pega o seu problema e imagina alguém contando ele para você, você consegue imaginar como seria a resposta que você daria para outra pessoa. E, facilmente, a resposta que seria para você mesmo. Porque fora das emoções, você consegue raciocinar. Você consegue entender fora da dor. E isso faz muita diferença, né? E aí, assim, validando o que você falou, eu acho assim, que é interessante a gente se colocar no lugar do outro o tempo inteiro, né? Nas nossas ações, nas nossas palavras. Assim, eu tenho procurado fazer bastante isso, né? Quando você está conversando alguma coisa, né? Falar um assunto, como é que eu ouviria isso? Exatamente o que você está falando. Como é que o outro sentiria isso? A maneira como eu vou falar não você vai está entendendo? parecer Esse cuidado que a gente tem, né? De
né, não magoar o outro, Se se comunicar de forma colocar saudável. mesmo no lugar do outro. Se comunicar de forma saudável, É, né? Para você que tá as relações interpessoais possam gerar uma conexão comunicação positiva. assertiva, né? Exatamente, a gente fala muito isso nos treinamentos até das equipes. Pena que a gente leva muito tempo para ter essa consciência total, né? É verdade. A gente já chega a ser. Né? A gente podia ter esse amadurecimento mais cedo. Por isso Né? que as palestras são importantes, né? Sim. Deveria ter até nas escolas. Essa troca é fundamental para a gente começar a exercitar o pensar fora da caixa, né? Automotivação, transformar o pensamento em atitude. Parar de dizer eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, eu sou incapaz, né? Então vamos mudar esse repertório de falas, né? Vamos dizer eu posso, eu consigo, eu conquisto. As afirmações. Alguns sentimentos opostos à automotivação. Preguiça, cansaço, dor física, pessimismo, negativismo, postergar, ser vítima, né? Eu fui uma pessoa que fui vitimizada, assim, durante a minha vida toda, tá? Porque a gente não sabe, mas inconscientemente é uma forma de a gente ter atenção. Isso, bem consciente. Reclamar constantemente, ficar na zona de conforto, potencializar as dificuldades. São exemplos práticos, né, do que podem burlar ali, minar a nossa automotivação. E é o que mais a gente vê, a pessoa potencializando. Você, às vezes, mostra para ela uma solução, o caminho, mas ela quer continuar naquela dificuldade. Porque ela não está preparada, não tem sem ajuda consciência. para entender. Porque a terapia, o processo terapêutico, ele é desconfortável, né? Quem fala que o processo terapêutico é lindo é mentira. O processo terapêutico ele é totalmente desconfortável, porque ele vai fazer você mexer em coisas que você quer fingir que ela não existe. Ele se torna lindo e assim, satisfatório com o tempo. Exatamente. Né? Das Inicialmente quando a gente quer guardar tudo embaixo do tapete, porque a gente não quer ver o que está acontecendo. E a É maturidade, doloroso. você fica irritada, né? Quando você começa a ser estar próximo a alguém. E a pessoa fica assim, eu não vou conseguir. Eu não faço. Você já não quer sei. mais estar perto de pessoas Eu assim. falei assim, Jesus, ou então eu gosto de estar perto de você porque você é positiva. Beleza, né? Quando a pessoa tá só o não, só negativo. Pessoa só negativa, você Aí não eu não aguenta sei mais. vocês, mas a gente já começa a ficar, não, né? Os Fulano, vamos tomar um fundadores café, de energia, né? a gente já sabe até que fulano reclamar, mas eu não tô Os querendo. fundadores de Aquele energia. Silvia, é um prazer já ter não você fica mais aqui, compatível seja com a gente. bem-vinda. Silvia Falou tudo. é de Lourdes. De Lourdes. De Lourdes. Figurinha. É da yoga, você conheceu ela, né? Roberta. Deixa eu ver aqui. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Vamos continuar. Como se motivar na prática, né? O que a gente pode fazer para melhorar ali o nosso abatimento? Acredite em você é a primeira coisa. Se você levantar e não acreditar em você, já está ruim quando acordou. A primeira coisa que você tem que fazer é acordar acreditando em você. Vai tirar a ligação que está metendo ali. Tenha sonhos. Por quê? Os sonhos liberam o nosso sistema bioquímico da satisfação, né? E do prazer, que vai gerar em nós mais alegria por sonharmos. Então, é um processo bioquímico sonhar. É muito além de sonhar, tá? Não desista de lutar, aprenda com os seus erros, seja otimista, tenha bom ânimo, foque nos seus objetivos e metas, determine as prioridades da sua vida para não postergar, né? Planeje-se com disciplina e valorize o melhor que há em você. Mas você só consegue se valorizar quando você se conhece, né? Enquanto você não se conhece, você acha que só tem defeito. Então você não consegue valorizar nada. Exercícios físicos também ajudam muito. Sim, porque o exercício físico vai gerar em você Vai liberar os muito hormônios exatamente. que vai gerar em Dopamina, você essas dopamina, coisas serotonina, todos os hormônios que vão te Isso é fazer muito bom. sentir prazer. Então, quando as pessoas perguntam assim, Gilmar, qual é a melhor indicação junto com a terapia para você melhorar as suas emoções? Efeito Exercício paralelo. físico. Efeito paralelo. Exercício físico. Habilidades sociais, capacidade de se desenvolver através das relações interpessoais. Comunicação verbal, comunicação não verbal, que é o quê? Como a gente se movimenta, né?
o nosso corpo fala o tempo inteiro. Então, se a gente faz sinais bonitos, legal. Se a gente faz sinais feios, ruim. Então, o nosso corpo fala, né? Flexibilidade comportamental, assertividade, capacidade reforçadora, autopreservação positiva, são habilidades sociais que vão facilitar o seu convívio com outras pessoas. Até para você saber sinalizar quando aquela pessoa que está perto de você não é legal estar perto de você, né? Como é que você faz para não estar ali naquele momento, e quando você também quer ficar perto de pessoas que vão te gerar uma satisfação, uma alegria, que você quer continuar ali do ladinho dela, que você fica bem quando está perto. São as ferramentas de habilidades. Transtornos emocionais que prejudicam as relações sociais. Baixa de autoestima, aquela pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que reclama de tudo. Ninguém. Insegurança, aquela pessoa que não decide nada, que tudo pergunta para os outros. Aí você fala assim, mas qual é a sua cor preferida? Ah, eu não sei, vou perguntar para uma pessoa aqui, para o meu parente. Qual é a minha cor preferida? Dependência emocional. Vale uma outra palestra de dependência emocional, tá, Ana? Eu tenho uma linda de dependência emocional, tá? Dificuldade de comunicação e interação com as pessoas, instabilidade emocional, condutas duvidosas, exclusão social. Tudo isso aqui, ó, ansiedade, isolamento, depressão, fobias, vai sendo ocasionado com a maneira como você reage em meio às pessoas. Vai te causando isso aqui tudo, né? Esses transtornos emocionais vai prejudicando a maneira como você se relaciona com as pessoas, tanto no ambiente do trabalho, quanto na família, em todo o ambiente que você estiver. Sintomas práticos de baixa autoestima. Falta de confiança em si mesmo, medo de rejeição, timidez em excesso, hábito de se comparar com outras pessoas. Gente, eu quero fazer uma ênfase, eu quero abrir aspas aqui ao se comparar nas pessoas. As redes sociais estão aqui para nos ajudar, mas também para causar derrota em muitas pessoas que vivem se comparando às outras nas redes sociais. Nem tudo que a pessoa posta é o que ela vive. Então, cuidado com o que você acha que está perfeito na rede social e não fala a verdade sobre quem está fora dela. Então, essa coisa de se comparar é muito perigoso, porque você pode achar que a pessoa conquistou aquilo que você não conquistou, ela chegou antes de você, e você também está no seu processo de conquista, só que a maneira como a pessoa conquistou é diferente da sua. Mas as comparações... Oi, Vi! Beijo, amiga, você está aqui, um prazer ter você aqui, Vivi. Então você tem que estar muito atenta. Carol Fashion, um prazer ter você aqui, Silvia. Então, cuidado com as comparações. Eu citei a rede social porque eu acho ela muito grave pela sensibilidade que ela tem em nós, né? Pela maneira, pelas horas que nós ficamos na rede social. Então, é muito comum que nós sejamos impactados pela rede social. Mas vale também pelo vizinho, pelo colega, por todo mundo que possa criar em você esse hábito ruim de se comparar. E aí você acaba se menosprezando, às vezes, por muitas comparações. Cuidado com isso. Sensação de incapacidade, perfeccionismo. Antigamente, eu achava que ser perfeccionista era muito legal. Antes de eu conhecer a terapia, eu adorava colocar no meu currículo, né? Qual é a sua qualidade? Eu passava nas entrevistas e achava lindo, né? Qual é uma das suas 5 características? A primeira que eu colocava, perfeccionista. Porque eu achava que ser perfeccionista era tudo que queriam de mim como profissional. Até eu descobrir que o perfeccionismo custa caro. Custa caro, desenvolve até um toque. Porque você querer ser perfeito o tempo inteiro gera em você um excesso de energia para conquistar tudo e resolver tudo que muitas das vezes a gente não vai conseguir fazer. E também traz um pouco de narcisismo também. Sim, exatamente. Eu descobri isso tudo depois. Então, eu hoje não tenho como botar no meu currículo mais perfeccionista. É uma qualidade que eu não quero que esteja lá de jeito nenhum. Então, e aí, quando você fala das redes sociais, vamos fazer um link ali com o hábito de se comparar com outras pessoas. Uma coisa que eu acho assim brutal, as pessoas hoje postam fotos, né, de biquínis, de lindas, maravilhosas. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Que tem filtro, né? Até acho que ia haver um movimento que eu acho que vai tirar o filtro justamente por isso.
Aí você encontra com a pessoa lá, não foi, gente, mas é a Joana, né? A Joana. Mas a Joana. Você nem reconhece Você a olha vida real. aquele cabelo, é aquele corpão, não Você que tem nem que ser reconhece a aquele mesma pessoa. rosto, gente, com aquela pele que não tem uma manchinha, É. aquele sorriso, aquilo tudo. Uhum. E no real, não é nada daquilo. Então também é um pouco disso, né? Imagina Esse quando contraponto. você não pode encontrar a pessoa na rua, porque é uma pessoa que você segue e ela é de longe, e você não consegue fazer essa comparação, Então, mas aí, né? hoje, eu tenho Você essa acredita consciência. que a pessoa é Não, daquele assim, jeito. gente, tudo bem que você usa o filtro, né? Você não tem nada contra quem usa filtro, não, entendeu? Pelo contrário. Mas assim, eu acho que você não pode sair daquilo que você é. Mas entendeu? tem pessoas As que se sentem pessoas, depreciadas até elas com então, aí vem nesse perfeccionismo, vem nesse perfeccionismo, vem nesse alto, né? Alta imagem. Sabe? Aí você encontra, ou então Exatamente. se escondem, na verdade. Se escondem atrás Muitas das vezes de são uma pessoas imagem que precisam de um acompanhamento psicológico, que estão criando uma imagem deturpada de si mesma. Então é a maioria. Esses dois aí, Muitas, né? eu acho muito problema. Você vê, eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos. Ela é extremamente vaidosa, mas é extremamente. Você tira uma foto dela, e aí, gente, né? Até porque eu também já passei dessa fase que eu acho que não estou muito preocupada se você está achando que tá bonita, tá feia, tá gorda, tá, né? Mas enfim. E ela tá nessa fase. Mas é extremismo, entendeu? Sim. Aí eu posto lá no stories, né, com a família, tá? Mãe, tira aquela foto. É exatamente Porque eu não assim. estou bem na foto, porque minha filha. Exatamente. Isso, menina, você tá linda, você é linda, ou você qualquer coisa. Então, sabe, eu E tenho. causa eu um tenho adoecimento emocional e ali, eu né? tenho batido muito em cima disso. E olha só, você não fique preocupado com o que os outros vão achar de você. Você tem que Exatamente. ficar preocupado com a imagem de fato que você é, né? E ela tem que se amar como ela é. É claro que um filtro ou outro pode trazer uma melhoria Ela satisfatória. não põe os Eu tô filtros. fazendo uma gravação sem maquiagem. E eu tô com um pouquinho de olheira. Eu quero tirar um pouquinho da minha olheira. Beleza. Agora, você transformar a sua imagem fala muito sobre como você está tendo dificuldade para se auto-enxergar. Entendeu? E como você precisa provar para os outros o que as pessoas querem que você Eu falei pra seja. ela, isso não é E legal. isso é muito sério. Você só tem 16 anos, minha filha. Você não fica preocupado com essas coisas, não. Você tá entendendo? Você não é. Porque se você fosse uma de agência, elas têm que estar, né? Não é nada disso. Você é um ser humano normal. Sim. Isso, entendeu? Eu falei, ó, não vou apagar foto nenhuma, não. Aí ela fica brava. A Então, instabilidade. os adolescentes estão muito envolvidos com essa questão do externo, do pra fora, entendeu? E na minha casa eu trabalho muito pra dentro. Então, E é a maneira mais saudável de viver. Enquanto a Como gente dá você uma se verdade, a vê. gente tem que preparar os filhos para a vida. Então a gente tem que preparar direitinho, porque isso aí é um problema. Sim. É sério? Sério, a maneira vida, como ela está é tendo aquilo. dificuldade de se auto-enxergar Depois você rejeitar, é muito você grave. não gosta disso, você, né? E Mãe, tira essa foto, até porque eu você tô- precisa eu tô se amar. torta. Eu falei, "Ah, minha filha." Ó, a instabilidade emocional pode ser mostrada, evidenciada, né, nos sintomas da ansiedade. Né? Eu trouxe aqui uma forma muito prática, assim, porque eu acho que às vezes a pessoa lendo, ela se identifica com algum traço, né? Aparece, a gente não fala muito ou não lê muito os textos, mas eu acho importante a pessoa às vezes está assistindo e identifica algum traço aqui que fale sobre o que ela está sentindo e ela não sabe que aquilo ali é um sintoma de ansiedade, né? Então, se você tem sintomas físicos e os psicológicos. E os físicos vão falar muito sobre aquela questão clínica que a gente fala, né? A gente também tem, além da pressão arterial, a gente tem os batimentos cardíacos, né? Da questão de você achar que está tendo um infarto, porque o seu coração está disparado e você pode estar tendo uma fobia, uma crise de ansiedade, que dispara o coração. Por quê? Porque você joga excesso de cortisol, que é a substância de defesa do seu corpo, né? O que a crise de ansiedade geralmente faz? Ela gera em você um medo fora do normal. O medo de algo que muitas das vezes você não sabe nem o que é. E você vai descobrir só se tratando através de uma terapia. E esse medo excessivo também faz com que o cortisol seja jogado de forma desorganizada no seu corpo. Exatamente. Então ele acha que você que se defende de alguma coisa. Então ele vai causar danos variados em algumas pessoas. Tem gente que tem muito suor. Tem gente que tem batimento cardíaco elevado, tem gente que tem tremor, tem gente que tem suor nas mãos. Por quê? O cortisol ele vai atuar
na maneira como ele entende que você vai reagir àquele medo que você acha que vai acontecer ali, algum risco, né? Então, o cortisol faz isso. E aí você tem os batimentos cardíacos, você tem esse risco que você pensa que está infartando, mas não é. Muito possivelmente uma crise de ansiedade. Então é importante a gente falar dos sintomas físicos, né? Respiração ofegante, a falta de ar. É muito claro da gente ver, por exemplo, eu tinha muita crise de asma, de bronquite. A que alguma coisa está me causando algo que eu não sei lidar. A bronquite. Então, os sintomas físicos são muito importantes aqui. A fala acelerada, de tremor, agitação de braços. Postura tem muito a ver ali com a labirintite somente, né? Mas não tem, às vezes tem a ver muito com esse sintoma da ansiedade que está falando no seu corpo. E os sintomas psicológicos: preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, sensação de que pode perder o controle das coisas, né? Que você acha que alguma coisa pode sair do seu controle, como a gente falou ali do perfeccionismo, né? Daquela pessoa que acha que tudo tem que sair perfeito, ela tem que controlar tudo, e quando ela acha que vai sair do controle, ela já está ali sofrendo uma ansiedade. Por quê? Ela acha que vai fugir do controle, ela já, às vezes nem fugiu ainda, ela acha que vai fugir, então ela já começa a criar uma ansiedade antes de acontecer. A gente tem os fisiológicos, né? A gente tem os comportamentais, os cognitivos e os emocionais. Os fisiológicos vai falar do cansaço, da perda de energia, as dores musculares, que a gente entende bastante ali no processo depressivo, né? Os comportamentais, de aquela crise de choro inesperada, aquele isolamento. É claro que você sempre, você às vezes não quer sair de casa, quer ficar quietinha, mas tudo em exagero quer dizer algo que pode estar acontecendo de errado, né? Todo excesso pode esconder uma falta. Os cognitivos estão ligados a você se autocriticar, a você ter dificuldade de raciocinar, os pensamentos negativos em excesso, possivelmente suicidas. Os emocionais, que vão falar muito ali sobre uma tristeza constante, uma desvalorização, uma culpa excessiva, são sintomas aí de uma possível depressão, e a gente tem que estar alerta aos sinais, tá? Para quem está em casa e depois quiser tirar um print e aproximar, também vai conseguir ver melhor. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro indivíduo, o que pensa e sente, né? E aí a gente tem uma escuta melhor, como a gente vê melhor o outro, como a gente sente e imagina as dores do outro, e a gente entende os desejos e necessidades de forma de medir ali a relação com o outro, né? Muitas das vezes pode ser simplesmente cultural, né? Como eu vou falar às vezes com uma pessoa que não escuta muito bem? Eu vou falar como com essa pessoa? É uma pessoa que tem dificuldades, tem limitações, como eu vou tratar essa pessoa? Então, culturalmente, pode ajudar muito quando a gente entende que a empatia está ligada aos valores da outra pessoa, né? E é isso, gente. A terapia com base na psicanálise, a cura através da fala, que é o meu trabalho, que eu sou psicanalista. E essa palestra é sobre a saúde mental, corpo e mente se conectam, que também é uma coluna que eu escrevo para uma revista chamada Terapeuta TCA. Vou ficar aqui do ladinho e faço questão dessa foto, que eu acho linda essa imagem. Peraí que eu faço. Vamos tirar uma foto. Cá o primeiro para olhar. Já tirei. Tá, Ana? Oi? Parabéns. Muito bom. Gente, muito obrigada. Vou encerrar aqui a minha live. Já tem um tempinho, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a live ficou longa, mas também foi muita interação, foi muito bate-papo. Eu vou fazer depois vídeos curtos sobre alguns relatos de quem está aqui, para não ficar tão cansativo na live, mas são relatos separados que as pessoas vão poder também acompanhar, né, se identificar e talvez gerar uma melhoria em cada um. Muito obrigada por cada um que esteve aqui, obrigada às meninas que estiveram aqui com a gente hoje também, foi um prazer. Ó, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima live, tá? Daqui a pouco a gente vai postar uma foto aí muito legal das meninas aqui, tá, gente? Fiquem com Deus.
Deixa eu ver como que eu faço Muito aqui. bem, amei. Foi muito bom. Muito Nossa, produtiva, muito esclarecedora. esclarecedora. Hoje o